De volta com você, com o nosso TJ Regional da Tarde. Já já nós vamos falar com o doutor Renato, defensor público, que está aqui com a gente novamente, dessa vez para falar sobre medidas de proteção aos adolescentes. Mas antes disso, eu falo para você do Eletromateus, que está aí na tela para você. O Eletromateus está com uma grande tempestade de ofertas. O item que você procura para a sua sala, quarto ou cozinha, com precinho lá embaixo e as melhores condições de pagamento. Aproveite e compre pelo Crédito Nosso ou da outra forma que você quiser. O certo é que no Eletromateus você compra, realiza o seu sonho, certo? Beleza então, falei do Eletromateus, tudo para fazer você feliz. Chama a vinheta pra gente. Doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todos. Olha, os nossos telespectadores têm aqui algumas perguntas relacionadas às medidas de proteção à criança e ao adolescente. A dona Lindalva, ela que é moradora de Breu Branco, Lindalva Cruz, ela pergunta: nas férias, meu filho foi impedido de viajar para Goiânia, doutor, pela empresa de ônibus, que pediu autorização de viagem. Existe mesmo essa autorização? Ela pergunta. Sim, existe. Em algumas situações é até indispensável essa autorização judicial. De início é bom falar que o ECA, ele diz que criança é aquele que tem até 12 anos incompleto. E adolescente de 12 até 18 anos incompleto. Então, para as crianças, é indispensável essa autorização. Certo. E o que o ECA diz? Que não pode a criança viajar desacompanhada dos pais ou sem a autorização judicial. Também ele coloca algumas situações em que será dispensada essa autorização judicial. Quando essa criança estiver viajando, por exemplo, com ascendente, com os avós, quando estiver viajando com algum parente colateral até o 2º grau, aí entre irmão, né, desde que maior, tio, certo. Aí tem que comprovar por meio de documento. Também quando for uma cidade vizinha, tipo Tucuruí, Breu Branco, não precisa dessa autorização. E quando tiver também uma autorização expressa, escrita dos pais. Né? Quando é uma viagem internacional, a exigência ainda é maior, porque inclui também um adolescente nessas exigências de autorização judicial. Né? Então, só vai viajar se for com ambos os pais, ou então, se for só com o pai, tem que ter uma autorização da mãe, né? Se for viajar com a mãe, tem que ter autorização do pai. E vice-versa. Ou então, exatamente, essa autorização judicial. Agora, mesmo com os pais, né, doutor, é importante ressaltar que tem que portar os documentos da criança, Fundamental, né? Senão mostrar... nem no hotel não fica, né? Exatamente, nem no hotel fica. E o ECA também exige que seja apresentada a documentação justamente para proteger a criança. Muito bem. Dona Doralice Alencar, ela pergunta assim, melhor, ela diz: tenho um filho de 8 anos. Caso eu esteja acompanhado do meu filho, ele poderá ver um filme no cinema com censura de 14 anos? Ou seja, vamos supor que o garoto, ela falou, tem 8 anos, né? Vai ao cinema, a censura diz que é só com 14, mas ela diz, mas eu estou com ele. Existe uma coisa interessante que é a classificação indicativa, que é feita pelo Ministério da Justiça. Certo. E ele coloca ali algumas faixas etárias, né, conforme a indicação daquela obra audiovisual. Né? Então, isso serve de uma orientação, de um parâmetro. Se, por exemplo, a pessoa tiver, a criança ou adolescente estiver acompanhado dos pais, aí não tem problema nenhum. Se tem, por exemplo, aí 8 anos, pode assistir um de 14, não é? Pode assistir um de 16. A portaria do Ministério da Justiça só proíbe se for uma classificação indicativa de 18 anos. Entendi. Mas se for inferior, os pais, eles têm essa liberdade. Tem autonomia, então, essa autonomia de permitir que o filho, por exemplo, vá no cinema, apesar de ter uma idade mais baixa, assistir aquele filme que tem uma classificação etária maior. Bom saber disso aí. Bom saber, doutor. Olha, tem aqui também o senhor Arnaldo Coutinho. Ele diz assim, em minha rua existe um bar. E tem várias crianças que ficam por lá, fazendo não sei o que, diz ele. Como eu devo agir? Bem, aí é importante entrar em contato com o Conselho Tutelar. Até nós temos aqui embaixo o número do Conselho Tutelar, são 2 celulares que existem, que estão ativos e que recebem denúncias. Aí o conselheiro vai até o local, verifica a situação e, conforme a necessidade, pode aplicar uma daquelas medidas de proteção à criança. Uma situação que não é assim tão grave, uma situação que não traga tanta preocupação, faz só entrega do menor ali, da criança, do adolescente para os pais, mediante termo de
de responsabilidade. Se for o caso, também pode requisitar a matrícula desse adolescente, dessa criança ali numa escola que faça parte do ensino regular, oficial. Mas se for o caso também de fazer um tratamento com médico, psicólogo, psiquiatra também encaminha. Pode até fazer também a solicitação de inclusão em programa de tratamento de pessoas que são dependentes de álcool, de drogas, e até em casos mais extremados, pedir o abrigamento dessa criança ou desse adolescente, caso ela esteja em situação de risco. Doutor Renato, para a gente encerrar, a dona Arlete Nogueira faz uma pergunta que é controversa, inclusive. Como é que funciona a prisão do menor? No Brasil não tem prisão, né? É outra nomenclatura, né, doutor? Exatamente, é a internação. Aí se o adolescente ele vem a praticar uma medida socioeducativa e é pego em flagrante, o que vai acontecer é que ele fica ali na delegacia, é comunicado ao juiz, dentro no máximo de 5 dias deve existir a audiência de apresentação em que ele é ouvido, depois é ouvido o seu responsável. Aí, se for o caso, ele é internado provisoriamente. Aí vai para o centro de internação de adolescente, por exemplo, para Marabá, para aguardar outra audiência, que é a audiência de continuação, que é quando vão ouvir as testemunhas, aí ele volta e o juiz decide, então, já após a instrução desse processo, ele continuará internado, já é uma internação definitiva. Aí existem centros justamente para abrigar esses adolescentes que estão aí se envolvendo em atos infracionais. Então a gente não fala em prisão, né? A gente fala em internação. E nem é crime, é ato infracional. É ato infracional. Gente, este foi mais um quadro. Doutor Renato, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, então, um grande abraço a todos. Acompanhe o canal no YouTube do Doutor Renato, que é inclusive professor na Faculdade Gamaliel também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos um excelente final de semana.